Olá, meus amigos queridos, confrades da doutrina espíritas, amigos da Fundação Espírita Bezerra de Menezes. Estamos mais uma vez reunidos para falar da consoladora doutrina espírita. E em especial, num tema que me toca muito, o tema do suicídio. A nossa casa tirou um mês para falar toda semana sobre os aspectos que a doutrina espírita esclarece sobre os suicidas e as suas condições, sobre seus familiares e por que eles passam por tudo isso. Hoje, nós vamos procurar entender as causas do aumento do suicídio na sociedade atual. E essa pergunta, ela ecoa há muito tempo. Vários poetas, filósofos e cientistas das ciências humanas, psicólogos, sociólogos, perguntam sobre o fenômeno da vida e perguntam por que alguns retiram a própria vida, desistem de viver, destroem o corpo físico, segundo a doutrina espírita. Para começarmos a refletir, eu trouxe um poema, que na realidade é uma canção do grande cantor popular Gonzaguinha, mas não deixa de ser um lindo poema que nos coloca essa questão. O que é a vida? E nos diz esse poeta maravilhoso, e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento? É alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que não dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver, ela diz que é melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser, mas sempre desejada. Por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Então nós vemos que Gonzaguinha, já nos idos dos anos 80, quando compôs essa bela canção, nos fala disso, desse instinto que todos nós temos, o de sobrevivência. Todos nós desejamos a vida, desejamos ser felizes, mas na atualidade, mais do que qualquer outra época da história, os nossos irmãos de humanidade, não digo nem só do Brasil, mas de todo o planeta Terra, nunca se cometeu tanto suicídio como agora. E a pergunta é, por quê? Por que o homem da época atual, que atingiu tantos avanços científicos, as dores e as doenças que na medicina, há algumas décadas atrás, não eram curadas, hoje tem cura e tratamento. As dificuldades de distâncias foram encurtadas pelos modernos aeroplanos a viajar e a cortar o espaço infinito. A telefonia, os aparelhos moderníssimos, celulares, a internet, hoje aproximando pessoas,
onde somos capazes de ver outra pessoa que está do outro lado do mundo, ao vivo, em tempo real, conversar com ela. Mas mesmo assim, com tantos avanços que nós poderíamos descrever em todas as áreas, o nosso número de suicídios continua alarmante. E então, nós queremos essa resposta. Por quê? O que é que precisa para o homem melhorar de vida? Já que os confortos tecnológicos parecem não ter surtido efeito. Uma foto que é muito chocante, mas é real, e eu sempre coloco em minhas palestras, é essa feita em 2017, na escadaria do Teatro St. George's Hall, da cidade de Liverpool, onde foi exposto 226 pares de sapatos infantis e de adolescentes para representar o número de crianças e adolescentes que só naquele município cometeu o suicídio. Tirou a própria vida. E nós vemos que é na Inglaterra, um país considerado de primeiro mundo, com alta tecnologia, com alta seguridade social. E mesmo assim, o número de suicídio é altíssimo e vem crescendo entre as crianças. Desde que foi feita a pesquisa de 2014, todos os anos se verifica que aproximadamente mais de 800 mil pessoas no planeta inteiro tiram sua vida por ano. Esse número é maior que muitas guerras. Esse número é maior do que a violência urbana, que a gente tanto fica aterrorizado quando vê os telejornais, as notícias populares. Esse número é maior do que as pandemias. Então, por que essas pessoas tiram a vida? Aqui no Brasil, o número constatado nessa pesquisa de 2014 foi que aproximadamente uma pessoa a cada hora comete suicídio no Brasil. E nesse mesmo ano, o que é um dado chocante e estarrecedor, no Japão, uma pessoa a cada 15 minutos cometeu suicídio em 2014. 4 vezes mais do que aqui no Brasil. Por quê? Se o Japão é um país tão desenvolvido, onde não falta emprego, onde os jovens têm oportunidade de estudo, tem tudo com mais facilidade, pelo menos as facilidades materiais. E a Agência Americana de Prevenção e Controle de Doenças estima que na última década houve um aumento crescente do suicídio entre crianças. E que aproximadamente 2 crianças a cada 1 milhão vai tentar e conseguir o suicídio por ano. Então são números estarrecedores, meus irmãos, que nos faz pensar, que nos faz questionar. Infelizmente, nós não o vimos, mas desde o século XIX, Kardec, quando trouxe a consoladora doutrina espírita, ele já nos alertava. Trouxe apenas um pequeno trecho desse texto que está no livro Obras Póstumas, quando Kardec escreve sobre a regeneração da humanidade. É um texto de 1866. E vejam o que os benfeitores dizem. E
como se não operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. Então, os nossos amigos espirituais já nos alertavam em humanidade que esse fenômeno poderia ocorrer conosco. Mas nós não ouvimos. Nós continuamos a desenvolver uma sociedade que traz muito sofrimento, que traz muita dor, que provoca, apesar de ter todo o conforto tecnológico, todo o avanço da medicina, tantas coisas maravilhosas, mas que o ser humano é um ser humano angustiado, é um ser humano que tem doenças mentais, que sofre, porque, meus irmãos, não podemos esquecer, isso é fundamental. Quem comete o suicídio, muitas vezes, ouve chacotas, ouve graças. Tem pessoas que dizem, é falta de fé, julga o irmão. Você tem tudo, por que você fez isso? Isso é um absurdo. Se eu fosse como você, se eu tivesse tudo o que tu tens, a gente costuma julgar o sofrimento do outro, mas não podemos fazer isso, porque quem quer exterminar o próprio corpo, ele quer que pare o sofrimento. Na realidade, como disse Gonzaguinha na sua canção inesquecível, todos nós queremos viver, queremos a vida, queremos a felicidade, mas para alguns o seu sofrimento é tamanho que ele acredita que se ele conseguir destruir o corpo, destruir a vida física, ele vai parar o sofrimento. Por isso que não julguemos, não apontemos o dedo, muito pelo contrário, estendamos a mão para ajudar esses irmãos que estão em sofrimento. Porque foi provado, nesse trabalho, que houve esse levantamento mundial sobre as estatísticas do suicídio, que mais de 90% das pessoas que cometem suicídio têm um diagnóstico de transtorno mental, tem uma doença psiquiátrica. Os pesquisadores, levantando em todo o mundo os atestados de óbitos, detectaram que 30% daqueles que cometeram suicídio tinham depressão. 17% tinham abuso de alguma substância, seja ela lícita ou ilícita. Seja ela álcool, seja ela drogas lícitas como calmantes, ansiolíticos, ou até mesmo drogas ilícitas, como cocaína, heroína, crack e tantas drogas que existem no mundo. 14% eram esquizofrênicos e 13% transtornos de personalidade e 16% outras doenças psiquiátricas. Então nós vemos, meus irmãos, que é uma pessoa que tem um profundo sofrimento psiquiátrico e que chega no limite, que ele acha que a dor só vai cessar quando ele terminar sua vida física. Agora, o que a ciência não ainda detectou, eu coloquei de vermelho para chamar a atenção, é que muitos desses casos existe uma influência espiritual. O que Kardec chamou na doutrina espírita de obsessão. Um dia, quando a nossa medicina, a nossa ciência não for materialista, tiver em outro paradigma, o paradigma espiritualista, e entender que a vida não se resume ao corpo físico,
ele provará, nos diz Kardec, que a obsessão é fundamental nos transtornos psiquiátricos e nas doenças mentais. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tramas da Obsessão, e tantos outros que ele escreve, se detém para analisar com profundidade, através da psicografia generosa de Divaldo Franco, ele se detém ao estudo dos processos obsessivos. Manuel Filomeno, ele nos garante que praticamente todos que têm doenças psiquiátricas têm, em maior ou menor número, um grau de obsessão, de espíritos que influenciam, e que atormentam, e que pioram e agravam o quadro clínico daquele paciente. Então, se eu posso tratar os pacientes pelas terapias da medicina, um dia, da psicologia, da sociologia, de tantos fatores humanos, também nós trataremos os fatores espirituais um dia. Mas a pergunta continua: por quê? Tantas doenças mentais, tantos transtornos, tanto sofrimento. O que levou a nossa sociedade atual a ser uma sociedade tão sofrida? E, infelizmente, meus irmãos, a resposta para essa questão é uma só. Nós não vimos o apelo do alto, o apelo que nos conclama a abordarmos a essência humana com mais profundidade. No século XIX, quando Allan Kardec trouxe a doutrina espírita para o seio da humanidade, ele nos convidava a olhar o homem por outro prisma, não como prisma materialista, mas nós não ouvimos esse chamado. Nós não ouvimos esse apelo e esse convite para que entendêssemos que nós não somos seres materiais, que podemos ter uma experiência espiritual. Não. Já nos disse o grande teólogo Teilhard de Chardin: nós somos seres espirituais e que encarnam aqui no planeta Terra para termos uma experiência material e, através dessa experiência, dessas lutas, desse trabalho, desse estudo, nos desenvolvermos, nos aprimorarmos a nossa inteligência e o nosso sentimento, a nossa moralidade, o nosso coração, as nossas virtudes, o nosso intelecto e as nossas emoções. Essa é a proposta divina quando convida o homem para a encarnação. Mas nós não ouvimos esse apelo. Nós acreditamos apenas que nós somos o corpo físico. A ciência e toda a humanidade, ela aderiu ao materialismo, acreditando que fora dessa vida física nada mais havia sentido, contrariando totalmente aquela revelação que a doutrina espírita havia nos trazido. E o materialismo prometeu ao homem que, com o avanço da ciência, da medicina, da genética, dos bens de consumo, da sociedade, nós seríamos felizes e conseguiríamos realizar o nosso ser. E o ser humano acreditou nessa proposta, acolheu essa proposta. O ser humano passou a glorificar
esse pensamento materialista que muitos filósofos, entre eles Friedrich Nietzsche, nos asseveravam. Deus está morto, acreditando apenas que na vida não havia sentido, que a vida era para se viver os sentidos materiais, as sensações, aproveitar o máximo possível, porque não havia um telefinalismo, porque se devia viver, a não ser o prazer, caindo nesse niilismo, onde você não tem sentido viver. Então o ser humano passou a querer ter coisas, a se destacar porque tinha o melhor carro, tinha a melhor roupa, tinha mais dinheiro na conta bancária, tinha condições de ter bens de luxo, tinha fama, tinha poder, tinha influência, tinha prestígio, tinha títulos acadêmicos, títulos do esporte, achando que essas coisas, que também são efêmeras, um dia vão passar e trariam a sua completude. O materialismo, meus irmãos, é a gênese do nosso sofrimento. Só quando todos entenderem e souberem que a gente é muito maior do que a nossa vida física, do que o nosso corpo físico, que o nosso sentido e o nosso ser, ele transcende a nossa aparência, transcende a nossa educação, a nossa cultura, que aqui é apenas uma experiência momentânea para que possamos nos engrandecer. É que nós vamos entender e conseguir superar as angústias que nos corroem. Mas o materialismo, ele é capaz de causar diversos sofrimentos, entre eles os preconceitos, seja de raça, seja o preconceito intelectual, as pessoas que se acham mais inteligentes, mais cultas, que entendem mais que as outras porque não têm um curso, seja o preconceito financeiro, quem tem mais dinheiro é mais importante, tem mais valor do que aquele ser humano humilde. Então, todos esses preconceitos sociais vêm desse pensamento materialista. E você colocar o sentido da sua vida apenas nas coisas fugidias da vida. Porque um dia, por mais riqueza que se tenha, por mais poder que se tenha, por mais prestígio que se tenha, tudo isso ficará. Pergunte isso a Alexandre o Grande, a Júlio César, o grande imperador romano. Tantos nomes poderíamos citar que tiveram poder imensos, que dominaram exércitos, que tiveram fortunas em suas mãos e hoje fazem apenas parte das páginas amareladas da história. Então, se nós não tivéssemos essa visão materialista, não desenvolveríamos esses preconceitos sociais. Mas uma pessoa que acredita apenas que é tudo aquilo que tem, é o que importa, quando ocorre uma reviravolta na sua vida social, das suas finanças, da sua riqueza, ela se desespera. Ela acha que não tem mais sentido viver. Então, se ela perde a empresa, perde a fortuna, perde o prestígio, ela acha que, por que é que eu vou continuar vivendo? Não tem sentido o sofrimento. Em vez de cultivar nela
o incentivo da superação, para se reerguer, para caminhar por novos caminhos. O pensamento negativista e materialista faz com que ela se desespere e diga: não tem mais sentido a vida. Muitas delas, como casos que a gente já ouviu na grande imprensa, além de tirarem a sua própria vida por orgulho, tira a vida da sua esposa e dos seus filhos, achando também que para eles estava poupando eles de um grande sofrimento, como eles poderiam viver sem as empresas, sem a fortuna, sem o prestígio. Veja como chega o orgulho a esse sofrimento. Como poderemos convencer o materialista a ficar vivo diante de uma notícia de uma doença incurável? De uma doença que inevitavelmente o levará à morte. Ele também não vai querer acreditar. Se ele depõe todas as suas esperanças no corpo físico e a medicina lhe vem com um diagnóstico que ele não tem mais como reverter aquela doença, que chegou no seu limite, ele não acredita mais em nada. Por que eu vou ficar sofrendo as angústias da doença? Muitos deles acreditam. É melhor tirar a própria vida. Esse é o pensamento materialista. Muitos acreditam no excesso de medicalização, que os remédios vão resolver tudo. Todos os nossos problemas, todas as nossas doenças, que eu não devo sentir nada. Se eu não consigo dormir, eu terei um remedinho para dormir. Se eu não consigo acordar, eu terei um remedinho para eu acordar. Se eu não consigo trabalhar, eu terei um remedinho que vai me fazer trabalhar. Se eu não consigo descansar, eu vou tomar outro remédio para que eu possa descansar. E assim acredita que são os remédios, são as drogas, é a medicina que tem que resolver sua vida. E olha, eu sou médico. Eu não sou contra a medicação. Muito pelo contrário, quando existe um bom diagnóstico e existe necessidade, temos que fazer o tratamento medicamentoso. Mas a gente não pode apenas acreditar infantilmente, imaturamente, que a medicação resolve tudo. A gente tem que fazer a nossa parte. Muitas vezes encarar as nossas dificuldades, as nossas dores, e ver o que é da minha responsabilidade que me levou àquele estado, àquele quadro. E fazer a mudança. Então, meus irmãos, quem tem esse pensamento materialista, não quer esse tipo de abordagem. É uma abordagem mais fácil, mais rápida. Foi essa promessa que a ciência fez para o homem. E tudo ficaria bem. Que, atingindo todos os seus desejos físicos, ele seria feliz, ele se realizaria. E por fim, nós observamos que existe o problema da falta de fé, de não ser religioso. O ser humano materialista, aquele que não acredita em nada. E já existem trabalhos científicos mostrando isso. E quando nós temos fé, essa fé interfere diretamente no nosso tratamento. A ciência ainda não sabe como e porquê. Mas já foi provado que as pessoas religiosas, elas conseguem se recuperar mais fácil das doenças mais complicadas. Conseguem ter forças para continuarem lutando e se consolando. São mais resignadas. Mas o homem, com a sua filosofia materialista, tirou Deus da equação, acreditando apenas na matéria. E aí, quando a gente vê todas essas opções que nós falamos um pouco agora, com doenças graves,
perdas financeiras, eu fico desesperado. Eu não acredito em nada, eu não tenho fé nenhuma. Não precisa ser apenas espírita, mas importante desenvolver uma espiritualidade. Ter o contato com aquilo que transcende a nossa humanidade material, a nossa humanidade espiritual. E várias religiões podem fazer isso pelo homem. São diversos caminhos. Cada qual se encontrará naquele que se adequa a seu estado emocional, evolutivo, intelectual. Mas quando eu tiro tudo isso, eu me encontro na solidão. Como nessa pintura da Capela Sistina, onde deveria haver um homem e Deus. Mas nós retiramos Deus da equação. Nós não acreditamos na divindade. E assim nos enterramos no materialismo. Então, meus irmãos, é mais do que urgente. Já passou do tempo do homem despertar. Que nós somos espíritos que estão vivendo essa experiência material, mas que, no final, se sua experiência é dura ou não, seja uma experiência dura financeiramente, onde você passa por pobreza e por dificuldades, ou uma experiência dura do lado psicológico, com dificuldades que não são financeiras, mas são psicológicas, são emocionais, está no seio da família, dificuldade com filhos, com pais, com marido, com esposa, qualquer que seja o desafio proposto para você. É um desafio que vai enriquecer a sua alma. Essa é a mensagem consoladora que a doutrina espírita nos dá. E que um dia nós vamos vencer esse desafio. Que através do processo de reencarnação temos muitas chances de passo a passo vencer as nossas dores, as nossas limitações. Por isso que a doutrina espírita nos consola, nos fortalece e nos convida para que possamos marchar, cada um a seu passo, pé ante pé, com a sua velocidade, mas sempre em frente, para a melhora, para a felicidade, para a plenitude, para a harmonia, para a beleza, para Deus. Agora eu gostaria, antes de terminarmos a nossa reflexão, de falar alguns sinais que são muito importantes ficarmos de olho. Porque todas as autoridades, elas nos falam do grande aumento do número de suicídios e de tentativas de suicídios entre crianças e adolescentes. Então, o que é que eu devo observar na minha criança, no meu adolescente, e que eu posso procurar ajuda? Eu devo procurar ajuda para que ajudá-lo a tirar do sofrimento. Como eu disse, não é frescura, não é falta de fé, nada disso, é um sofrimento que aquele ser tem e que agora cada vez mais jovem, mais infantil, já demonstram essas angústias. Então vamos falar alguns desses sinais. O primeiro é o isolamento social. Então, se aquela criança, aquele adolescente gostava de conviver com os amigos, gostava de sair, de ir para a escola, de brincar, de interagir, hoje não quer mais sair, quer se isolar, fica no quarto, não quer mais sair com a família, está cada vez mais só e arredio, é um sinal de alerta.
de tentar procurar saber o que é que está havendo com aquela criança, com aquele adolescente. Por que houve essa mudança de comportamento? Outro sinal que é muito comum e que ocorre nas nossas crianças e adolescentes é o aumento da agressividade. Então, se o meu filho era calminho, era tranquilo, e passou agora a ser agressivo, a xingar, a bater em outras crianças na escola, a arrumar confusão, por que isso está acontecendo? Um sinal de alerta. Vamos ajudá-lo. Tentar entender que angústia está remoendo em seu coração para poder tratar o quanto antes e não deixar isso se alterar. Outro sinal muito importante é a alteração do sono. Então, aquela criança agora dorme demais, não quer levantar da cama, não quer ir para a escola, só pensa em ficar dormindo. É um sinal de alerta. Mas o contrário, meus irmãos, também é verdade. Aquela criança que não quer dormir, que passa as noites acordados e quer ficar jogando videogame, e no computador, e não para nunca, elétrico, também não é normal. Algo está acontecendo com ela. Aquele jovem, aquela criança. É preciso questionar, é preciso perguntar, oferecer ajuda, buscar ajuda para ela. O que é muito comum, principalmente em adolescentes, quando começam a ter um abuso, ou de bebidas, ou de drogas ilícitas. Por que meu jovem, que era tão calmo, que era tão tranquilo, agora só pensa em beber, só pensa em usar drogas? O que é que está havendo com ele? Eu preciso ajudá-lo. Eu devo procurar ajuda. E por fim, os comportamentos que os especialistas chamam de parasuicidas, que são aquela criança que de repente tornou-se levada demais e que vive fazendo coisas arriscadas e subindo em árvore e caindo e vive quebrando o braço. Tudo que a gente orienta e diz para ela que aquilo tem muito perigo, parece que ela não tem medo e se atira nesse comportamento, cada vez mais se machucando, se machucando e se machucando. Os especialistas dizem que isso pode ser um sinal de depressão, de transtorno mental, de doença psiquiátrica. Então vamos ficar de olho em tudo isso, minha gente. Porque nós devemos buscar ajuda. Nós devemos ajudar a nós mesmos. Se eu estou passando por essa dor, pelas angústias, pelos medos e pelo sofrimento, eu não devo ter preconceito contra o psiquiatra, contra o psicólogo, que são profissionais de saúde respeitáveis e que estão aí para nos ajudar. Eu não devo ter preconceito de falar da minha dor para ninguém, buscar ajuda, seja na minha casa espírita, se eu for espírita, ou em qualquer congregação religiosa que eu for, se eu for católico, muçulmano, judeu. Eu tenho uma comunidade que pode me auxiliar se eu pedir ajuda. Ao meu padre, ao meu rabino. Se eu for para o meu terreiro, eu posso falar para o meu pai de santo, para a minha mãe de santo, que estou com dificuldades e quero ajuda. Todos eles estão de braços abertos para nos ajudarem, para atenderem, estenderem a mão para nós. Então busquemos ajuda. O Setembro Amarelo é esse mês que a gente intensifica a falar desse assunto que é quase um tabu na sociedade. Para isso, para que as pessoas entendam que se eu falar, eu me desabafar, eu estou dando o primeiro passo. Quando eu entro em contato com a minha dor, com a minha angústia, com o meu sofrimento,
eu estou dando o primeiro passo para resolvê-lo. Enquanto eu negar, esconder, ele continuará aqui dentro de mim, me causando cada vez mais sofrimento, mais dores. Por isso, meus irmãos, busquemos ajuda sempre. Nós teremos, durante todas as semanas, nós já tivemos semana passada uma palestra excelente sobre a visão espírita do suicídio. E teremos outras sobre o tratamento que deve se dar às pessoas que tentam suicídio, incluindo o tratamento espiritual. Então não deixe de assistir. Se você conhece alguém que está passando por um sofrimento, mande essas palestras para ela. Ajude. Porque quando a gente ajuda, estende a mão e socorre o irmão, é a maior caridade que nós podemos fazer. Por isso que o benfeitor Emmanuel, no livro Estude e Viva, capítulo 40, ele nos diz: seja na ação e na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade de sua própria divulgação. Muitos entendem, né, que a gente está sendo caridoso com o Espiritismo, divulgando a doutrina espírita. Não é esse o sentido de Emmanuel. A gente está sendo caridoso com as pessoas que necessitam ouvir as verdades consoladoras da doutrina espírita. A doutrina espírita não é uma doutrina proselitista, que quer que tenha mais adeptos, mas é importante falar que somos espíritos, que Deus nos ama, que Ele não nos castiga, que se nós erramos agora, amanhã nós vamos aprender, que se hoje eu cometi um erro, numa nova vida eu corrigirei os meus erros. Existe a reencarnação, existem os espíritos, o mundo espiritual é a nossa verdadeira vida. E que aquele parente meu, que eu agora me despeço, ele não se foi para sempre. Não, ele me aguarda, ele me ama. E ele, dentro das possibilidades dele, se comunica comigo através dos pensamentos, da intuição, orando por nós, da mesma forma que nós, quando oramos por alguém que está desencarnado no mundo espiritual, ele recebe esses pensamentos de amor, esses eflúvios benéficos. Por isso, meus irmãos, vamos falar sobre isso. Vamos dizer isso aos outros, que a vida não acaba com o fim do corpo físico. Muito pelo contrário, a vida é exuberante e é transcendente. Ela não tem fim. E ela é bela. Por isso que o nosso querido Gonzaguinha, ele termina a sua canção maravilhosa dizendo assim: eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida e é bonita, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Muito obrigado, meus irmãos. Sigamos sempre com Deus.